A gente sempre troca ideia aqui, conversa sobre placa de vídeo e tá sempre comentando da série 40 da NVIDIA, 4090 para cá, 4090 para lá, 4070 e por aí vai. Mas já parou para pensar, por que não uma AMD? Eu tô com uma aqui do meu lado na bancada, inclusive pode ser uma conhecida de muitos de vocês aí, porque a gente já fez várias promoções dela e fala bastante também. Tô falando da Radeon RX 6750 XT, a placa de vídeo com melhor custo-benefício da atualidade, principalmente para quem busca desempenho em rasterização, sem contar todas as outras tecnologias que a AMD tem. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês nesse vídeo e quem sabe você pode mudar um pouquinho a sua opinião em relação a adquirir uma nova placa de vídeo. A AMD tem diversos modelos de placa de vídeo, atualmente está aí na sua série 7000, né? Ou seja, a Radeon RX 7950 é a placa de vídeo mais forte. Aqui a gente está falando da série 6000, a 6750 XT, que não deixa a desejar, já que ela entrega um excelente desempenho pelo seu custo, né? Que realmente é muito mais em conta se a gente comparar, por exemplo, com a 4060 Ti, 4070, porque o desempenho dela é bem aproximado dessas duas placas aí, né? E quando a gente fala de desempenho em rasterização, a gente está falando de desempenho bruto, né? Aqueles jogos DirectX 10, DirectX 9, DirectX 11, DirectX 12 sem Ray Tracing, por exemplo, são jogos que utilizam rasterização, né? E esse é o fator aí que a gente costuma chamar de ter um desempenho bruto para rodar esses jogos, né? Obviamente que o Ray Tracing tem recursos aí que deixam a qualidade gráfica mais bonita e tudo mais, mas a AMD também passou a ter esse suporte, né? Então, se você pensou que esses recursos só servem para a NVIDIA, está enganado. Funciona também na AMD, as placas, os chips foram atualizados, então nas novas gerações de placas nós já temos aí o Ray Tracing compatível com elas, tá? Oferecendo aí um excelente desempenho, inclusive, sem contar outras tecnologias, como por exemplo o FSR3, que acabou de ser lançado, que aí habilita aquela opção de Frame Generation, né? Ou seja, a gente consegue praticamente dobrar a performance da placa utilizando esse recurso, né? Que através de inteligência artificial consegue ali criar quadros novos, né? Sua placa gera um quadro, a IA cria um outro quadro, por isso que nós conseguimos atingir valores bem mais altos de FPS com um simples clique. Especificamente desse modelo 6750 XT Mac, nós já fizemos um teste mostrando o desempenho rodando Cyberpunk, entre outros jogos. Você pode dar uma conferida depois, claro, de assistir esse vídeo aqui, para você ver ela na prática, o desempenho que ela tem, né? Obviamente que a gente está abordando nesse vídeo aqui um modo geral, todos os modelos de placas da AMD, né? E todas em comum utilizam aí um painel de controle bem bonito, inclusive, né? Que é muito mais bonito, diga-se passagem, do que o da NVIDIA, que ainda parece utilizar aí o seu visual dos anos 90, né? Para quem já usou Windows 95, 98, lembra que os menuzinhos são bem parecidos. É um texto, um íconezinho ali e tal. Não mudou ainda, né? Já a AMD já modernizou aí o seu painel de controle, que é muito bonito, tem diversas opções. A gente não está falando só de opção para melhorar a performance, por exemplo, né? Tem opções ali para você mudar a cor do vídeo, alterar compatibilidade, por exemplo, com alguns jogos. Você pode definir, né, um perfil específico para um Counter-Strike, por exemplo, que vai ser diferente de um Cyberpunk, e você definir exatamente o que você quer de eles em Anisotropic Filter e por aí vai, tá? Então é bem completo, bem intuitivo, bem simples de você utilizar e já tem um botãozinho ali para você procurar e baixar atualizações, né? Bem fácil. Não, e o da hora dessa plataforma da AMD tem a curva de fan, que dá pra assim, fazer muito fácil. Undervoltage e overclock. Exato. Com um clique você consegue mexer nessas configurações. Exato. As placas de vídeo, quando elas são fabricadas, normalmente elas já vêm com um perfil salvo da rotação das fãs. Como a gente sabe que essas placas são fabricadas lá fora, é pensado principalmente para um mercado estrangeiro, como a Europa, Estados Unidos, por aí vai, normalmente ela vem setado com as ventoinhas ali com a rotação baixa, justamente para que não gere ruído e para que ela também não tenha um desgaste, né? E com esse recurso de curva de fã já ali no próprio painel, fica muito simples de você adaptar aí a rotação dessas fãs, né? Então dá para você configurar e deixar de uma forma que fique mais agradável de acordo com o ambiente que você está utilizando a sua máquina, né? Por exemplo, no Nordeste geralmente é muito quente, né? O ano inteiro, né? Obviamente a ventoinha não tem que estar com a rotação muito baixa nessa situação, tá? Obviamente que, olhando ali as especificações técnicas da sua placa, né, seja AMD ou seja NVIDIA, você consegue ver a temperatura máxima que ela pode atingir, né? Então, com esse recurso curva de fã realmente facilita bastante para o usuário poder aí definir isso de forma manual, se quiser, e tem alguns presets já pré-salvos também. E esse undervoltage, o que é? Eu vejo muitas pessoas que têm, às vezes, umas placas de vídeo
até um pouco mais antigas que gostam de brincar com esse recurso. Exato. O undervoltage, ele basicamente permite com que você diminua a tensão elétrica ali do chip que a placa de vídeo está trabalhando, né? Ou seja, quanto menor a tensão, geralmente consome menos energia e gera menos calor. Isso vai beneficiar principalmente a temperatura do chip, né? Em alguns casos, alguns usuários relatam até mesmo um certo melhoramento na performance quando fazem undervoltage, né? Porque querendo ou não, se a placa está com algum tipo de thermal throttle, você diminui a tensão e diminui automaticamente a temperatura, você tem uma margem maior para poder o chip ir mais longe. Né? Ir mais longe, exatamente. Obviamente que cada modelo pode ter um comportamento totalmente diferente. Você pode pegar um tutorial da 6750 XT, undervoltage, modelo Mac, etc. Mas cada chip tem uma qualidade diferente. Então, às vezes, uma configuração não vai ficar 100% com a configuração de outro modelo semelhante, né? Porque tem que o chip é diferente. Fino, no caso. Exatamente. Às vezes você pega uma base, o cara vai lá diminui de 24 para 20 e aí no dele fica bom, mas no seu seria melhor diminuir para 22, por exemplo. Exatamente. E esse é um recurso que o usuário AMD, né, consegue ter aí no próprio painel de controle da AMD, né? Algo bem tranquilo de se mexer, né? Obviamente, um usuário mais hardcore vai curtir bastante de mexer nisso, porque a galera que gosta de fazer um overclock, mexer um pouquinho ali nos parâmetros, então já tem tudo isso ali no painel de controle. Uma das justificativas que geralmente quando nós vamos definir uma placa de vídeo é bom ir na NVIDIA porque a NVIDIA tem o NVIDIA Broadcast para você poder fazer aí as suas capturas de imagem, etc. A AMD também tem. Se você não conhece, o AMD Relive, ele é um recurso que permite você fazer a captura de vídeo, né? Ou seja, você quer gravar aquela sua gameplay, né? Mostrar os melhores momentos e tudo mais, você consegue fazer tudo isso, né? Gravação em flashback, por exemplo, onde você aperta um botão, ele vai salvar os últimos minutos, né? Então, um recurso bem semelhante que tem na NVIDIA também. Então, a AMD já traz esse recurso, já tem um bom tempo, o Relive já existe, já tem um tempinho, e, obviamente, vem tendo aí atualizações ao decorrer, né, dos anos, né, melhorando cada vez mais, incrementando resoluções mais altas de acordo com a potência do chip, né? Até porque hoje em dia a gente está aí com o 4K se popularizando cada vez mais e, obviamente, teremos resoluções ainda mais altas, 8K, 12K, 16K e por aí vai. Então, esses softwares geralmente têm que ser atualizados ali com o passar do tempo. Ó, e um recurso bem legal, esse aqui é demais. Hoje em dia os portáteis estão tomando cada vez mais espaço aí, né? Obviamente, a pessoa tem um videogame, um console, um PC, mas também quer um portátil ali para estar carregando para lá e para cá. Você pode utilizar o seu PC com a sua placa de vídeo AMD e jogar no seu smartphone, que de repente não rodaria um Cyberpunk, utilizando um recurso chamado AMD Link, né? Essa tecnologia permite com que você possa jogar de forma remota no seu PC, né? Ou seja, usando a potência do seu PC, mas jogando tipo via stream. É um recurso bem legal, porque você pode jogar os seus jogos favoritos, né, no celular, na palma da sua mão, num tablet, num Fire Stick, e por aí vai, tá? Então, só instalar o aplicativo no seu dispositivo, né? Obviamente, ter a função ativada no painel de controle da AMD e você já consegue acessar. Inclusive, ele serve também para você acessar remotamente o seu PC. Então, digamos que, putz, eu deixei meu PC ligado e eu precisava acessar ele da onde eu estou ali para desligar. Com o AMD Link você consegue acessar remotamente e usar ele de fato ali, né? E é bem legal porque assim, mesmo que você não tenha um controle, você consegue fazer alguns comandos, né, pela tela mesmo, tem controle virtual e tudo mais, você pode simplesmente... Vira um touchpad, né? Vira um touchpad, isso. Ou você pode plugar ali um gamepad, por exemplo, um controle de Xbox, de PS5, e ele vai funcionar, e aí você consegue jogar. E é impressionante porque roda tão liso, que parece que aquilo está rodando em tempo real, sem ser stream, sabe? Tipo, tá usando o recurso do celular, mas não, tá jogando via stream e a imagem fica perfeita. Outro recurso que para alguns pode ser uma coisa simples, mas tem muita gente que é sensível, né? Em questão ali do PC tá fazendo barulho, atrapalha, incomoda, desconcentra e tudo mais. Tem uma opção chamada Shield no painel de controle. Basicamente, ele vai deixar todas as rotações, ou seja, se a fan for mais de uma fan na placa de vídeo, então vai reduzir todas as velocidades das fãs para praticamente valores mínimos ali, para que ela não gere ruído e fique tranquilão, né? Fica aquela, digamos assim, um uso mais silencioso, né? Obviamente, e claro, quando você precisar jogar, né? Ele vai manter as ventoinhas com a rotação um pouquinho mais baixa, porém vai subir um pouquinho, mas não a ponto de te incomodar. Então é uma opção aí para você ficar tranquilão usando o PC de uma forma
mais silenciosa. Outro recurso também que a AMD possui é o Adaptive Sync, né? Que inclusive não é um recurso que encarece os monitores, né? Pelo contrário, você vai procurar aí monitores com painel G-Sync, por exemplo, né? Com a placa G-Sync, aliás, você vai ver que esses monitores geralmente são muito mais caros do que o FreeSync, né? Que é uma tecnologia que a AMD soube implementar aí, né, junto com os fabricantes de monitores, e basicamente tanto quem é usuário NVIDIA quanto a AMD consegue usufruir dessa tecnologia, né, que serve justamente para sincronizar a taxa de hertz com a taxa de FPS que a sua placa de vídeo está conseguindo gerar ali no momento. Isso evita problemas com engasgos, com tearing, que são aqueles cortes na tela que atrapalham bastante. Se você conseguir tirar uma foto, né, no momento que está acontecendo um tearing, você vai perceber que uma camada de cima do monitor está com um frame e a camada de baixo está em outro, né? Ela não vai ficar sincronizado, gerando uma sensação esquisita quando você está jogando, né? Obviamente, com o FPS mais alto, uma taxa de hertz mais alta, você tem uma suavidade ainda maior na sua imagem. Então, realmente é um recurso bem legal e é uma coisa que não encarece outros produtos, como por exemplo o monitor, que você também vai precisar quando você tiver com um setup aí de uma placa de vídeo bacana. Ô BR, e você tá tão velhinho que você falou Adaptive Sync, né? Mas já era Adaptive Sync, aí virou AMD FreeSync, agora já tem AMD FreeSync Premium, tem a AMD FreeSync Premium Pro. Premium Pro. É que a mudança de um para outro é basicamente, né, o incremento ali do HDR, por exemplo, que não costumava funcionar com a primeira versão do AMD FreeSync Premium. Foi implementado o recurso para ser compatível com HDR, né? E também a melhoria da taxa de hertz, né? Suportando taxa de hertz ainda mais altas, né? Já que havia um limite ali em torno, se não me engano, de 240 Hz, tá? Essa daqui vai para aquele usuário mais hardcore, que realmente quer utilizar uma placa de vídeo potente em um monitor super ultra wide, né? Recentemente a Samsung lançou um monitor de 57 polegadas, que é equivalente a 2 telas 4K. Sabia que somente a AMD tem placa de vídeo com a conexão DisplayPort compatível com esse monitor? Pois é, se você pegar qualquer outra placa de vídeo, por exemplo, da NVIDIA, você não vai conseguir utilizar ele em 240 Hz com a resolução máxima do monitor. Você vai precisar reduzir a taxa de Hz para metade, ou seja, 120 Hz. A série 7000 com a 7950 XT ou até mesmo a 7900 XT, elas são compatíveis aí com o DisplayPort 2.0. Já tem o DisplayPort 2.0 que possibilita a utilização de resoluções altas em 240 Hz, né? Por exemplo, essa resolução dual 4K em 240 Hz, né? Então, realmente é um recurso aí bem bacana, né, para quem quer utilizar especificamente nessas condições, né? E seria algo frustrante, por exemplo, a 4090, que é uma baita de uma placa de vídeo, infelizmente não tem aí esse DisplayPort, né? A NVIDIA não lançou essa geração 40 com esse DisplayPort mais recente, né, que já existia, né, porém só não foi implementado porque eles não quiseram mesmo. No mais, a AMD está sempre preocupada aí com os usuários, inclusive recentemente ela relançou um recurso chamado anti-lag, né, que ela havia removido do seu driver, né, ou do seu pacote de recursos ali, justamente porque alguns jogos entendiam que aquilo era um hacking, né, então os anti-cheat acabavam achando que aquela opção era um hack. Eles tiraram, removeram, fizeram atualizações e agora estão voltando graças ao pedido dos usuários. Olha só, a AMD escutando a sua comunidade aí e adicionando esse recurso que é o anti-lag, que diminui, né, o input lag, diminui o tempo de resposta. Isso faz com que o usuário tenha aí uma certa vantagem em cima dos seus inimigos, né? Então, mais um motivo aí para você ir para o lado vermelho da força, tá? Obviamente, galera, você pode ficar livre para escolher o que você quiser. Aqui eu passei alguns pontos só para abrir um pouquinho sua mente. De repente você está ali sempre fechado, não, tem que ser essa placa, porque essa placa tem isso e tudo aquilo, e esquece que a concorrente também tem, né? No caso da AMD, ela também tem muitos desses recursos aí e custa muito menos, né? No caso, minha 750 XT é um exemplo muito bom disso. Bom, deixa aqui nos comentários se você já utiliza alguma placa de vídeo AMD ou se de repente você pensava... Eu uso. O Seninha usa aqui, a sua é a 5500 XT, né? Isso aí. E tá felizão com ela? Tô. Usa AMD Link? Sim. Aí, usa tudo. Eu tenho um projetor na sala, então eu pluguei o Fire Stick nele. E aí você joga no... lá, eu jogo na sala deitadão. A jogo em single player é bom, né? Que da hora, velho. Isso é muito bom, show demais. Então deixa aqui nos comentários o modelo que você tem, se você tá querendo pegar uma, tá só esperando uma promoçãozinha aí, deixa aqui pra gente saber, fechou? Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!